Olá, pessoal. Sou a professora Zilda e na aula de hoje estudaremos sobre o relevo do planeta Terra. Ela está no módulo 6 da apostila 2 e essa é a videoaula 8. A crosta terrestre é formada essencialmente por rochas e minerais. Os minerais estão presentes em todos os solos e em todas as rochas. Eles ocorrem naturalmente na crosta terrestre e não há participação humana no seu processo de criação. Os minerais servem de matérias-primas para a fabricação de vários produtos, desde objetos de uso doméstico até automóveis, pontes, aviões, ferrovias, foguetes espaciais, satélites artificiais. Entre os minerais mais utilizados pelo homem estão o ferro, o cobre, o alumínio, o ouro, a prata, o urânio e o petróleo. Já rochas são aglomerados naturais formados por um ou mais minerais, e em alguns casos por elementos de origem orgânica. Três tipos principais de rochas, de acordo com a sua origem: rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas, também chamadas ígneas, que quer dizer em latim fogo. A origem dela se deu com o resfriamento e a solidificação do magma. Ela é encontrada no interior da Terra. Foi o primeiro tipo de rocha que existiu há bilhões de anos. Foi quando a Terra começou a resfriar e o magma que existia na sua superfície se solidificou. Se essa solidificação se dá sobre a superfície terrestre, ela é chamada rocha magmática vulcânica. Nós temos um exemplo aqui, o basalto, que é uma rocha, né, magmática vulcânica, muito utilizada na pavimentação de ruas e calçadas, e também serve como brita na construção civil. Se a sua solidificação se dá dentro da crosta, essa rocha se chama rocha magmática plutônica. Nós temos exemplo aqui o granito, que é, né, de um monumento às bandeiras existente em São Paulo. E o granito também pode ser usado também nas construções, em tampos de pias, de cozinhas, de banheiro. As rochas sedimentares, elas são, devido à ação das águas, dos ventos, dos seres vivos, existe um desgaste das rochas que formam sedimentos. E esses sedimentos são transportados e depositados nas partes mais baixas do relevo, ou em mares, lagos e rios. Quando esses sedimentos se aglutinam, dão origem às rochas sedimentares. Exemplo, nós temos o arenito, que está aqui a imagem ao lado. As rochas metamórficas, elas surgem da transformação de outras rochas, quando submetidas a condições de altas temperaturas ou pressões no interior da Terra. Nós temos aqui um exemplo, um granito, que é uma rocha magmática, que ela se transforma em gneiss, que é uma rocha metamórfica. O mármore é uma rocha metamórfica originada a partir do calcário. Nós temos aqui, né, o Palácio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, né, de onde se utilizou na sua construção o mármore. Você já deve ter percebido que as rochas estão interligadas. E essa ligação e transposição de um tipo de rocha para outra é o que damos nome de o ciclo das rochas. Então, nós temos aqui a formação da rocha magmática, resultado de uma ação vulcânica, ela se desagrega formando sedimentos, quando eles se aglutinam formam rochas sedimentares, e que passado por processos também de pressão, de temperatura, podem se transformar em rochas metamórficas. Então, há essa interligação entre as rochas
é que nós damos o nome de o ciclo das rochas. O relevo terrestre, nós percebemos então que a superfície da crosta ela é irregular. Nós temos aí uma imagem com diferentes formas. E o conjunto dessas formas é que damos o nome de relevo. Ele encontra-se em permanente alteração, numa dinâmica constante de construção, desconstrução e reconstrução. Então, nesse processo, existem 3 etapas: a de construção, a de desconstrução e reconstrução. E essas alterações acontecem devido à ação de forças ou agentes internos, que são também chamados agentes endógenos, e de forças ou agentes externos, chamados de agentes exógenos. Os agentes internos são forças que atuam do interior para o exterior da Terra. Eles são agentes formadores e transformadores de relevo. Os principais que nós vemos aqui é o tectonismo, o vulcanismo e o terremoto. Nós vimos esses 3 tipos na aula passada, quando estudamos a teoria das placas tectônicas. Na figura A, temos aqui um perfil dos agentes internos. E depois do número 1, nós temos então um tectonismo, que provocou essa fratura. Então, aí é uma falha existente no atrito entre 2 placas tectônicas. Na figura 2, nós temos uma ação vulcânica e na 3, um terremoto. Então, todos esses agentes, eles formam o relevo e também transformam. Já os agentes que agem sobre a superfície da Terra são chamados agentes externos ou exógenos. São agentes modeladores do relevo. Eles transformam e modelam o que os agentes internos produziram. Eles são resultados de ação dos ventos, da temperatura, das águas, por meio das chuvas, dos rios, do gelo, dos oceanos. E dos seres vivos, especialmente o ser humano. Essas ações resultam no fenômeno conhecido como erosão, que é o desgaste da superfície. Lembrando, então, as 3 etapas nesse processo: o desgaste, o transporte e a deposição. A essas ações dos agentes externos é o que se chama intemperismo. Nós temos aqui 3 tipos de erosão. Uma eólica, provocada pelo vento, depois a antrópica ou humana, e por fim a erosão pluvial, provocada pelas águas da chuva. Vamos ver agora a ação antrópica. De todos os seres vivos, o ser humano é o maior agente de transformação do modelado terrestre. Com o crescimento da população e o desenvolvimento tecnológico, o ser humano passou a atuar cada vez mais na natureza. Ele altera a paisagem natural ao praticar a agricultura, explorar recursos naturais, implantar cidades, construir indústrias, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, barragens de rios e etc. Muitas vezes, entretanto, essas alterações são desastrosas, pois poluem os rios, os oceanos, a atmosfera, enfim, o meio ambiente, colocando em risco o próprio ser humano. Nós temos aí, dentre as ações humanas, uma delas que são os terrenos construídos em áreas de declives, em encostas de morros, que é a maior causa do deslizamento existentes. Vamos então ver sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ela possui um papel na manutenção de serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. A floresta leva umidade para toda a América do Sul, influencia o regime de chuvas na região, contribui para estabilizar o clima global,
e ainda tem a maior biodiversidade do planeta. Os povos indígenas ajudam a ampliar a diversidade da fauna e da flora local. Então, vamos ver então o desmatamento, que é uma erosão antrópica, que é realizada pelo homem, e as consequências desse desmatamento que nós vamos então pegar sobre a floresta amazônica. Então, dentre as consequências, nós temos a destruição da biodiversidade, o genocídio ou etnocídio das nações indígenas, a erosão e o empobrecimento do solo. Nós estamos vendo aqui, então, a queimada, então, tirou a retirada da vegetação, e tanto para produzir, né, utilizar a agropecuária, como também para a obtenção de madeiras e a sua comercialização. E no quarto, nós temos a enchente e assoreamento dos rios, porque com a retirada da vegetação, o solo fica exposto e com a ação da chuva e dos ventos, essa terra cai sobre os leitos dos rios, causando o assoreamento. Temos aqui agora um gráfico do desmatamento na floresta amazônica. Temos aí de janeiro a junho, vemos que mesmo com a pandemia, a destruição das árvores não cessou. Nós vemos aí que, principalmente em maio e junho, houve uma elevação muito grande. E há sinais de que nesse ano já foram devastados mais de 3 mil quilômetros quadrados da floresta. No quadro seguinte, nós temos então aqui mais outros gráficos que mostram à esquerda sobre comparando os períodos de 2018 e 2019, que está em azul, e o 2019 e 2020, que está em vermelho. Nós vemos aí uma discrepância muito grande, um aumento muito exagerado em agosto de 2019. Esse dia foi considerado e classificado como um momento-chave na história recente da Amazônia e ficou conhecido como Dia do Fogo, o qual produtores rurais da região norte do país teriam iniciado um movimento em conjunto para incendiar áreas da maior floresta tropical do mundo. No dia 11 de agosto, o Amazonas declarou estado de emergência e calamidade pública. Na figura 2, nós vemos então o grande aumento nos últimos 11 meses, que houve um aumento de 64% comparado ao mesmo período do ano anterior. Nesse ano já foram devastados 7.500 quilômetros quadrados, em relação ao outro ano, que foi de 4.500 quilômetros quadrados. Uma das consequências do desmatamento da floresta amazônica é a destruição e extinção de diferentes espécies. Muitas espécies podem ajudar na cura de doenças usadas na alimentação ou como novas matérias-primas. São desconhecidas do homem, correndo o risco de serem destruídas antes mesmo de conhecidas e estudadas. Esse bem natural é muito conhecido pelos índios que vivem nas florestas. Mas esse povo indígena também estão sofrendo um processo que tem levado à perda de seu patrimônio cultural, dificultando o acesso aos seus conhecimentos. Preservar a Amazônia é uma questão de interesse global e deve se tornar uma das grandes prioridades do nosso tempo. Temos aqui várias organizações não governamentais que trabalham para a preservação de nossas florestas. Temos aqui, então, SOS Amazônia, que promove a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental na Amazônia. Segundo, temos a Fundação Amazonas Sustentável, que o objetivo é proporcionar a conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das famílias ribeirinhas. Em terceiro lugar, temos aqui a Equipe de Conservação da Amazônia,
que trabalham com a implementação de projetos de valorização do conhecimento local e a conservação ambiental. E por último, temos o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é uma organização científica e trabalha para consolidar até 2035 o desenvolvimento tropical da Amazônia por meio do conhecimento e iniciativa locais. Busca o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.